Olá, amados irmãos em Cristo Jesus. Um bom dia com muita graça e muita paz do nosso Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, por isso estamos contentes num dia especial que vai marcar nossa igreja. Eu estou aqui especialmente aproveitando a oportunidade na IBD para fazer um convite ou uma convocação, não sei como você prefere, não é verdade? Porque hoje nós temos a Santa Ceia, né? Já há um mês que nós não tivemos a celebração da Santa Ceia devido a esses problemas, a causa do culpado é o coronavírus, né? Mas hoje nós demos um jeitinho de driblar o coronavírus e vamos estar celebrando a nossa ceia inédita, uma ceia diferente, aonde nós vamos estar celebrando dentro dos nossos carros, assistindo o culto de dentro dos nossos carros, no conforto do seu carro, no conforto do seu fusquinha, né? Você aí põe um cheirinho no seu fusquinha, porque você vai ficar algumas horas dentro do seu fusquinha, vai ser legal, barbaridades, né? Diferente, você vai poder levar o seu biscoitinho, você pode levar a sua garrafinha de água, você pode levar a sua Coca-Cola, pode, hoje pode, porque você vai estar dentro do seu carro, meu querido. Então, eu convido você, encha, faça uma lotação, nós temos um amplo espaço que vai ser lá no terreno, perto do recinto de exposição das Feiras das Nações, e estaremos celebrando ali, estaremos montando um altar e celebrando ali a Santa Ceia do Senhor. Então eu convido você, sua família, não importa se você é batista, se ele não seja batista, a nossa ceia hoje é livre, ultra livre. Cada um vai decidir por si hoje. Os diáconos não vão estar pegando no teu pé, você pode, não pode. Hoje você é livre, você vai decidir, não é? Se você participa ou não. Então eu te convido você, leva seu familiar e além da Santa Ceia do Senhor, algo marcante na história. Eu quero que você fique marcado na história da primeira Igreja Batista de Pederneiras. Hoje nós estaremos lá no terreno, fazendo o lançamento da pedra fundamental da construção do nosso novo templo, que será lá naquele local. Hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, 18 horas e 30 minutos, nós estaremos lá fazendo o lançamento da pedra fundamental da construção do nosso novo templo, que foi aprovado em assembleia. Então, eu convido você para participar, fazer parte da história. Você vai ficar registrado. Estaremos lá recebendo autoridades, o nosso prefeito Vicente vai estar lá, o vice-prefeito vai estar lá, vereadores estarão lá, e você, meu irmão, não pode ficar de fora, afinal você faz parte dessa igreja. Então eu convido você, uma cerimônia muito impactante, muito legal, que você não pode perder. E vamos aproveitar, o apóstolo Paulo, ele sempre fazia arrecadações. O apóstolo Paulo conclamava a igreja primitiva a suprir a necessidade, a alimentar, matar a fome dos irmãos que tinham fome. Então hoje, aproveitando a oportunidade que você vai com o seu carro, não tem desculpa hoje, meu irmão. Você vai com o seu carro, dá para levar. Enche o porta-mala do teu carro de alimento. Não é para levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você vai levar algo, uma oferta transbordante, né? Algo realmente impactante, generosa, para que possamos, né, alimentar os nossos irmãos nesse momento de crise. Tem pessoas aí que estão desempregadas já há alguns dias, meses, e essas pessoas vão passar necessidade, com certeza, e nós vamos suprir a necessidade. Então nós vamos fazer uma arrecadação generosa nesta noite. Convido você, estaremos lá na porta, um carro, recebendo os donativos, as ofertas. Então você pode estar levando a sua contribuição para a cesta básica. Uma oferta, como eu disse, generosa para abençoar o nosso irmão que tem fome. Esperamos você, 18 horas e 30 minutos, para a celebração, então, da Santa Ceia, para esse momento histórico na nossa igreja, que é o lançamento da pedra fundamental. Talvez você nunca viu isso, então você hoje vai ter a oportunidade de ver.
E o nosso desafio é sonhando em tempo de crise. Eu sei que muitos vão falar, pastor, você está louco, pastor, esse pastor não tem juízo. Não é? Como no tempo de crise, desemprego, o pastor falando em construir igreja. Irmãos, a crise, nós temos que aproveitar o momento da crise. A crise são momentos de oportunidades. Fica essa dica para você, viu? Para a tua vida particular. Crise é momento de oportunidade. É na crise que nós sobressaímos. É quando vai tudo bem, quando o mar está tranquilo, qualquer um pode conduzir o mar, qualquer um pode remar o barco vai sozinho. Mas quando o vento assopra, quando vem a tempestade, aí que aparecem as pessoas especiais, os marinheiros especiais, as pessoas capacitadas. E você é um escolhido de Deus. Você é um capacitado. Deus lhe colocou como cabeça. Então eu declaro em nome de Jesus, já estou profetizando nesta manhã, não sei falar sem profetizar. Nesta manhã estou profetizando para a tua vida, para a tua casa. Você é um vencedor. Você vai vencer esta crise. Você vai passar por esse momento e você vai ser colocado como cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Espero você hoje, 18 horas e 30 minutos, ali no nosso terreno, Avenida Paulista, perto daquele prédio, perto da Feira das Nações, para celebrarmos um grande culto ao ar livre, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos então para a palavra de Deus, adquirir conhecimento que é necessário para as nossas vidas. Pastor Ivonete, professor Rodney, eu quero convidar os professores aí, que a minha parte não é muito bem isso não. Convido você, professor, ocupe o meu lugar. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Amém. Como diz a Rose, né? Uma versão nova do pastor Dorival, estilo meio que italiano, assim, uma coisa diferente. É a crise faz isso também. Muito bom dia. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui dando início então à nossa escola bíblica. E lembrando você que você já foi disparado o link, eu mesma já compartilhei com algumas pessoas já na abertura aqui, rapidinho. Então você também pode fazer isso, ok? Então hoje nós temos algo especial, né irmão Rodney? Paz do Senhor, pastora, paz do Senhor a todos. Amém. Que estão aí. Novamente, como falou o pastor, falou, um privilégio nós estarmos aqui estudando Sim. a respeito da palavra de Deus e pegando um gancho do que o pastor falou a respeito de crise e a respeito do que Deus faz na crise. Hoje nós vamos estar continuando a falar a respeito de situações que Deus nos coloca para refletirmos a respeito de crise. Sim. E um dos versículos principais que nós vamos estar falando aqui, né, pastora? Sim. O meu povo não será envergonhado. Amém. O meu povo não será envergonhado. Jesus. E essa é a promessa de Deus diante de situações caóticas. E nós hoje vamos estar lendo o profeta Joel. Exatamente. Mais especificamente, há uma convocação de Deus para nossas vidas. Há uma convocação de Deus para nossas vidas em Joel 2:23, onde ele fala: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora, chuva temporã e chuva seródia. Exatamente. E pegando, você que está aí nos assistindo, mande as perguntas, não esqueça de você, não deixe de você estar participando, Sim. não deixe de você estar interagindo conosco. E aí você possa fazer a pergunta, que o nosso pastor está ali, ele pode nos ajudar a responder. Ele está aqui de backup. Exato. E daqui ele pode nos responder aqui. E a pastora falou: alegrai-vos, ó filho de Sião. Diante da crise, uma das coisas que Deus introduz diante da situação, ele pede, esse versículo é o versículo cerne do nosso estudo: alegrai-vos, ó filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor. E diante de uma situação caótica, a gente vai pegar esse versículo e vai retornar um pouquinho para a gente poder estudar. Mas essa inicial, ele diz que ele traz a alegria no momento de crise. Exato. Ele traz o prazer, o regozijo, ele restaura o culto em época de crise. Ele restaura o louvor em época de crise. E ele vai: alegrai-vos ao filho de Sião, eu vos restituí. Deus é um Deus de restituição. Amém. Voltando então um pouquinho, né? Vamos começar aqui. O livro de Joel, onde está baseado o nosso estudo de hoje, é um livro pequeno,
né? Que muitas pessoas conhecem por conta da citação lá em Atos. Isso, quando ele fala, e exatamente. derramarei, e chegará o dia que derramarei do meu espírito, e as pessoas, né? Então, os velhos terão sonhos, jovens profetizarão essas coisas. Então, ele é mais conhecido por essa citação. No entanto, é importante a gente conhecer um pouquinho desse livro. É um livro pequeno, são só 3 capítulos, não é? Exato. Quem escreveu, no caso, foi Joel. A única citação que fala sobre ele é que ele era filho de Petuel. Ele mesmo se intitula Joel, filho de Petuel, não é? Mas, assim, não tem mais informações sobre ele, é só isso. Exato. E ele, pastor, ele tem uma coisa muito peculiar, que ele escreve, momentos ele fala para o reino do norte, quanto o reino do sul. Exato. E a Bíblia não diz exatamente, apesar que ele fala muito a respeito de Jerusalém, tudo indica que ele estaria ali, mas ele dá justamente os dois, vamos dizer, depois da divisão do povo, ele dá profecia, ele fala a respeito dos 2 povos e ele traz um compêndio de informação muito grande. Exato. E por conta disso é que dá para, de alguma maneira, situar o momento que foi escrito. Exato. E a maioria dos autores, dos pesquisadores, eles chegam num consenso que foi em torno de 820, 830 a.C. Exato, isso, exatamente. né? Acho que é o rei Uzias, se eu não me engano. No reinado do rei Uzias, eu acho. Eu vou ver certinho. Né? Exato. E aí, ele tanto tanto nos primeiros versículos, primeiros capítulos, são 3 só, Sim. Ele começa a falar a respeito de uma situação de apostasia do povo e que o povo esquece o legado que Deus tem colocado, as promessas que Deus tem colocado. Eu queria iniciar no versículo 18, do 2:18, abra sua Bíblia do 2:18, Okay. E aí a gente vai dando referência também, sim. A gente vai voltando no capítulo 1 e iniciar do capítulo 2. Beleza. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2, no versículo 18. Então ele começa, então o Senhor. Quando ele começa, então o Senhor, significa que esse então, ele dá uma referência ao capítulo 1 e aos versículos anteriores. Então o que exatamente? Então, do que ele está falando? O que esse então ele está falando? Aí a gente entra agora no capítulo 1, que ele fala lá que, vamos pegar o capítulo 1, versículo 12, que ele diz. Capítulo 1, versículo 12. Ok. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos e os homens. Só esse é o retrato do que estava acontecendo anteriormente. Para ele dizer assim, então havia um cenário de caos. Com certeza. Havia um Era cenário uma situação assim devastadora, né? Exato. Joel, ele usa muita figura de linguagem, ele traz uma narrativa com cheiros, parece que até sabores. Ele fala dando barulhos, uma conotação, exato. uma forma de linguagem que ele dá uma conotação Exato. e traz e tenta mostrar para o povo exatamente o sentimento dele e o sentimento de Deus em relação ao povo. Sim. Era um povo que se esqueceu da promessa, é um povo que se esqueceu daquilo que ele havia colocado no seu coração. E no capítulo 1, versículo 2, ele diz, ouvi, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Ele chama para que o povo tenha ouvido a que Deus quer falar. Exato. Você parar, é a sensação. E aí tem uma questão daquilo, a gente fala, escutar e ouvir. Que muitas pessoas têm hoje em dia, escutando a palavra de Deus e não ouvindo a palavra de Deus, que é uma grande diferença. O escutar é como se você tivesse um celular caindo no chão, você ouve o barulho, mas você não discerne qual é aquele barulho. Exato. O ouvir é você assimilar e você trazer para dentro, né? Exatamente, entender o que aconteceu. Então ele chama para que o povo ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que tem a falar. Exato. E é interessante que ele começa convocando os anciãos. Exatamente. Aqueles que são os portadores de transmissão de uma herança, de uma cultura, de um conhecimento. Então, é como se ele desse um alerta. Escuta, vocês aí, os mais velhos, vocês que deveriam estar passando
toda a compreensão sobre o poder de Deus, sobre tudo que Deus já fez. É para vocês, primeiramente, esse alerta. Exato. Né? E os anciões também, ele era um formador de opinião. Ou seja, no momento Sim. que esses anciões, a pessoa, como nós também, nós somos formadores de opinião. Sim. No momento que a gente se omite, no momento que nós não colocamos a nossa opinião em voga, isso, ele está dizendo assim, ó, você tem uma responsabilidade e você não está assumindo essa responsabilidade. Exatamente. Então ele chama primeiro aqueles que são os formadores, aqueles que são pilares, para que ouça a palavra de Deus. E uma coisa interessante que a gente possa ver no capítulo 2, no versículo 13, que ele diz assim, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que o povo tinha caído no ritual em que as atitudes elas estavam fazendo como se fosse algo rotineiro. Sim. E ele está falando assim, meu povo, rasgai o vosso coração. Abra o seu coração e não as vossas vestes conforme vocês têm feito. Exato. Vocês estão fazendo coisas que são ritualistas e vocês precisam ficar atentos para isso. Exato. Tem um comentário na minha Bíblia sobre esse trecho, eu gostaria de ler, tá bom? Ok. Então, na época do Antigo Testamento, era comum rasgar as vestes, como demonstração de tristeza e arrependimento. A gente vê essa situação quando Davi foi confrontado com o pecado pelo profeta Natan. Uhum. Ele chega e quando ele vê que ele pecou, aí a Bíblia diz que ele rasgou, ele jogou cinza, ele mostrou realmente arrependimento. Então, esse ato de rasgar as vestes, ele era um costume para demonstrar aquilo que estava dentro, tristeza e arrependimento. Deus, porém, adverte que o rasgar o coração é mais importante do que rasgar as roupas. Com certeza. Então, nós vivemos numa época, hoje, esse comentário já traz para hoje, de que o externo é grandemente valorizado. A etiqueta custa mais do que a roupa. A marca vale mais do que o calçado. Uhum. O local é mais importante do que a comida. A beleza é mais valorizada do que o caráter. É quase automático fazer coisas para impressionar os outros, mas Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. Verdade. E Ele dá mais valor à atitude do coração do que à boa aparência. Para Ele não importa a marca do seu tênis, não importa a marca da sua roupa, não importa a cor do seu cabelo, mas mais que um corpo bonito, Ele quer um coração bonito. Tremendo, né? Ou seja, isso é uma demonstração, e isso que nós estamos falando, que a pastora acabou de falar, é o início para nós entendermos o então do profeta. Exato. No versículo de ele então, o porquê dessa virada. Por que ele está pedindo tudo isso, né? Exatamente. Acorda, arrepende. Exato. Essa virada de chave, assim, esse então do profeta, ele começa justamente com isso que ele pede. E no versículo anterior, ele diz o seguinte, assim... Agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Ele convoca todo mundo a estar fazendo jejum, ele convoca todo mundo a estar fazendo ali em pranto, rasgando seus corações e trazendo uma realidade para com o povo. Então ele chama todos para se congregar, tanto os idosos quanto os novos, quanto aquele que tinha acabado de casar, que está no versículo 16, tudo para que ele introduz, então o Senhor teve zelo para com sua terra. Só abrindo parênteses, né, já que é escola, vamos ensinar, né? Uhum. Quando ele fala assim, aqueles que acabam... Pera um pouquinho, deixa aí que eu já vou ler isso aí. Quando ele fala aqueles que acabaram de casar... Lembrando que a cultura de lá, a pessoa quando casava, ela ficava assim, um longo período ausente de trabalho, ausente de tudo, 1 ano, para poder realmente a sua lua de mel, o relacionamento, fortalecer e tudo mais. Então eles se abstinham de tudo, Exatamente. só viviam pro casal. Então a convocação inclui essa turma. Né? A irmã Rose comentou assim, às vezes precisamos de uma chamada para despertarmos. Algo que capte a nossa atenção e nos coloque no caminho certo. O povo de Judá ele precisava de um chamado. E foi o que aconteceu. Deus usou o profeta para dar um start aí. Vamos lá. Exatamente. E aí no versículo 18, no 2:18, que ele diz, então o Senhor teve zelo para com sua terra e se compadeceu do seu povo.
E aí tem uma característica muito interessante para no momento de um arrependimento, ou seja, se teve um arrependimento, o povo teve a sua ação, Sim. e aí Deus demonstra o teu amor por uma coisa. Ele entende que aquilo que ele está falando é o seu povo, é um povo da sua aliança. Então entende o seguinte, que quando você é escolhido de Deus, quando você se deixa ser escolhido por Deus, você passa a ser o seu povo, as promessas da aliança com Deus, ele está sobre você. Então Deus olha, ele chama para que todos se convertam, para que todos venham perante ele, e ele começa então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo, demonstra que ele tem uma aliança com aqueles que o aceitam. Exato. Não, lembrando que Deus, ele honra, ele sabe, aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Agora, o livro de Joel, ele tem a ênfase no julgamento de Deus. Por quê? Porque ele cumprirá igualzinho lá em 2 Crônicas. Se o meu povo... É condicional. Toda promessa, as promessas de Deus, elas são condicionais, elas têm esse ser. Então, esse livro, a ênfase dele é julgamento. Por quê? Porque o povo não estava fazendo a parte dele. Exatamente. Então, Deus estava pronto para realizar a parte dele. Isso. Ele estava pronto para ser fiel, pronto para abençoar, como o fato dele ter levantado Joel para alertar a igreja, para despertar a igreja, também é uma referência para saber que ele também está pronto para restaurar. Com certeza. Está pronto para mudar a sorte do povo, para mudar a situação. A Valdete fez um comentário, vamos ver aí, Vinícius, que eu não peguei. Não temos que ser só ouvintes da palavra de Deus, mas temos que ser também praticantes. Perfeito, Valdete. É exatamente isso. Né? Exato. Aí a gente pode entender que Deus ele está disponível a nos atender desde que haja uma ação do povo e de nós mesmos, para que ele venha a responder aquelas, conforme você disse em Deuteronômio 28, está as bênçãos condicionais. Se no povo, ele diz, todo o se está presente ali para que as ações de Deus possam ser. Ele está de portas abertas e abundantemente para que ele venha ouvir as suas orações. Vamos continuar então? Tá. Quer falar? Eu queria comentar o seguinte, mas e aí? Esses gafanhotos? Não, gafanhoto. É uma linguagem simbólica ou teve mesmo? Olha só. O profeta e os estudiosos, alguns eles pegam muito pela a questões literárias, dizendo que era só uma alusão à questão de que o exército de gafanhoto poderia vir pelo povo. Mas, aí eu creio que isso era evidente, uma coisa que aconteceu e o povo estava vivendo. Também inclusive creio. o gafanhoto, ele era comparado, em alguns estudos, ele comparado a exércitos inimigos. Então ele faz pelo estrago, né? Pelo estrago. Uma alusão a essa questão do gafanhoto como vamos dizer assim, é como se fosse algo alegórico, algo real acontecido com o gafanhoto e até algo relacionado aos exércitos inimigos pela destruição do gafanhoto. Exato. Então, você pode entender que esses gafanhotos, e aí ele fala de 3 tipos de gafanhoto, Exato. esses gafanhotos, ele tinha uma característica muito grande de o gafanhoto, o que ele fala, o gafanhoto migrador, que é uma que ele vinha, não destruía totalmente a colheita, e o gafanhoto destruidor que não sobrava absolutamente nada pela colheita. Exatamente. Demonstrando que o destruidor, o inimigo, ele tem essas mesmas características do gafanhoto. Independente de ser literal ou não, ele faz essa comparação. Se você não estiver na presença de Deus, esse inimigo ele pode ter as mesmas características desse gafanhoto destruidor, deixar uma terra arrasada. Pode falar, Pode falar, Luna. São os níveis de gafanhotos, né? Exato. São um nível como se fosse um exército. Exato. Existem os níveis, um exército mais poderoso, o modo de atacar. Como se fossem batalhões, né? Batalhões. E cada um atuando de uma forma. Exatamente. Exato. Obrigado, pastor. Nosso pastor está aqui, viu? Como é que É está? aluno hoje ele é aluno. Mas colabora, né? Isso, exatamente. E lá no início ele fala a respeito desses gafanhotos que vêm, fazem uma destruição, não deixa absolutamente nada para esse povo. Esse povo ele cai numa desgraça total. E aí tem uma crise também
uma crise financeira, Exato. uma crise de material e uma crise até religiosa, porque no momento em que falta animais para fazer sacrifício no templo, eles deixam de ir ao templo. Exato. Eles deixam de Aí- ir. Então, eles aí fecham falta a tudo, igreja. né? Eles É uma- fecham a igreja, muito similar. Hoje a gente está fechando a igreja em virtude de outras coisas, mas eles fecham a igreja. E a gente vê muito quando ele fala no versículo 23, quando ele diz que alegrar, ele diz que restaura o louvor novamente, porque agora o povo tem o que dar como culto, porque era tradicionalmente você levar um animal para o culto. Você não Exato. tinha animal, Exato. você não tinha mais nada, então o povo está num cenário muito caótico. Exato. Voltando um pouquinho, compreendendo essa linguagem, né, do profeta, tem algo assim que eu coloquei justamente no capítulo 2, quando ele narra a invasão do exército poderoso, descreve assim, os detalhes, que, como eu disse, são de tirar o fôlego, né? A gente observa aí sons, quando ele fala trombetas tocando, alarme soando, estrondo de carros, crepitar de chamas, quer dizer, ele chama a nossa atenção para os sons. A iluminação, ele fala trevas densas, nuvem, escuridão, alvorada, fogo, chamas. Movimentos, ele fala, o exército salta pelo topo dos montes, corre valentemente, escala muros, né? Então, ele pega toda essa ação devoradora, devastadora do gafanhoto e ele vai comparando aos exércitos, como você disse. Então, ele mostra esse combate. E aí ele mostra também, ele faz citação das emoções, ou seja, de como as pessoas reagem diante daquela situação. Então, os moradores da terra ficam perturbados, aterrorizados, as pessoas tremem, empalidecem. Ele fala muita coisa. Traz assim... inclusive ele fala, a terra treme, ele fala do dia do Senhor muito terrível. Quem o poderá suportar? No verso 11. Do profeta, ele tem uma outra característica nesse livro de Joel, porque ele é o primeiro profeta a falar sobre o dia do Senhor. Então, as profecias de Joel, elas têm umas características também meio que escatológicas. Ele fala a respeito, e muitos do que está escrito no livro de Joel se reflete no livro de Apocalipse. É uma linguagem futura. É uma linguagem futura. Então, ele tem uma atuação do que o povo viveu no passado, uma atuação do que o povo está vivendo no presente, e uma atuação no futuro. Inclusive, ele é o primeiro profeta que fala a respeito do Espírito Santo que você falou. Exato. Exatamente. Exato. A irmã Érica também, a Érica Teodoro, tá? Tem mais de uma Érica. A Érica Teodoro. Aliás, cadê a Érica Barbosa? Cadê a Érica? Faz favor, Érica. Pode comentar aí, você e o Marcos Paulo. A Érica Teodoro, ela comentou que seria interessante comentar um pouco mais sobre os tipos de gafanhoto. Na verdade, daria um estudo bíblico. Na verdade, Érica, eu queria te falar assim que o pastor ele já fez uma série de ministrações de quarta-feira sobre esse tema. E sim, é um tema muito relevante para a escola bíblica. Muito interessante. Tá? A gente pode abrir esse tema no Com próximo domingo, certeza. nos outros, porque essa questão do gafanhoto, ela dá um estudo à parte. Muito, dá para aplicar em muitas áreas, inclusive na área financeira. Verdade. Tem um link direto da questão do gafanhoto. Então a gente deixa aí, a gente pode vir no próximo domingo falando sobre esse assunto. Dá uma continuidade. Dá uma continuidade. Caso, né? Isso aí. Obrigado pela dica. E você que está aí nos assistindo, possa dar sugestão de tema para que nós venhamos a estar falando aqui na Escola Bíblica Dominical, assim como a irmã acabou de falar. Exato, por favor. Nós queremos a sua colaboração, a sua sugestão, ok? Vamos seguir? Vamos E seguir. aí ele diz o seguinte, como ele fala a respeito do povo, ele identifica que se ele não está falando com qualquer povo, ele está falando com o meu povo. No versículo 19, e o Senhor responderá o seu povo. E ele demonstra ali, dizendo que Deus, quando o povo clama, quando o povo está clamando, quando o povo ele se volta para Deus com clamor, com veste, com coração rasgado, e aí Deus responde e Deus ouve ao seu povo. E vos envio trigo, vinho, novo e azeite deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aí ele coloca duas coisas nesse versículo que eu quero destacar. E ele diz que sereis fartos.
seja, vocês têm em abundância. Ele ali é o Deus de restrição, o Deus de restrição com abundância. O Deus que ele nos proporciona, desde que nós viemos a estar voltado para Ele, a abundância de Deus. Mesmo em crise, você tem que crer que Deus é o Deus que nos dá em abundância. Com certeza. Sabe, queridos, eu falo que toda forma de nós usufruirmos ou experimentarmos na nossa vida as coisas que nós, a palavra de Deus, as promessas, está tudo relacionado com o nível de relacionamento que você tem com Deus. Então, tem pessoas que queimam etapas, sabe? Não, já quero estar lá, sabe? Faça na sequência, sabe? Tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Desenvolva um relacionamento com Ele, experimente do poder do Espírito Santo, e aí o dia a dia vai te levar a usufruir. As promessas são para aqueles que conhecem a Deus, porque não adianta, por exemplo, às vezes nós estamos aqui falando, e falamos com tanta convicção, com tanta fé, com tanta propriedade, tal qual um pastor na hora do púlpito, lá no culto, né, para o seu povo, para a igreja, para os membros, que a pessoa fica tão cheia, tão assim, agora sim, eu creio, Deus tem para mim, é promessa. Só que chega lá fora, o pastor não está lá para falar, o irmão Rodney não está lá para lembrar, eu não estou lá para repetir o que foi falado. E aí a pessoa não consegue. Por quê? Porque não é algo que ela experimentou. Então, não queime etapas, busque. O princípio de tudo é um relacionamento com teu Deus, é conhecê-lo. E falando nisso, comentando, dando um gancho no que você falou, e muita gente acha que o problema é a presença do inimigo. Mas não, o problema é a ausência de Deus. Exatamente. O inimigo ele pode estar ao teu redor, mas a falta da presença de Deus, esse que é o problema. O inimigo não é problema, ele possa estar, mas a ausência de Deus na sua vida faz com que a pessoa tenha essa mesma atitude. Ou seja, no momento que ela está ali, ela está na igreja, ela está assistindo, ela tem aquela sensação. Mas quando ela sai, e se essa ausência de Deus se fizer presente na vida dela, o inimigo acabou. Então o problema não é o inimigo, o problema é a ausência de Deus. Esses dias ainda, em uma das aulas, nós fizemos um comentário que para mim foi muito marcante. Eu li algo assim que dizia que Satanás ele não pode baixar o volume da voz de Deus e nem calá-lo, mas ele pode fazer um barulho maior em volta. Com certeza. Então, qual voz que você está ouvindo? Para quem você está emprestando ou entregando a tua atenção e a tua audição? Então, essa que é a questão, porque sugestões vêm o tempo todo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, quer dizer, ele está lançando seta o tempo todo, cochichando o tempo todo. Agora, a que ponto que você está blindado com a verdadeira palavra de Deus e com a comunhão com Ele, para que você possa rebater ou não se deixar levar por aquilo? Exato. O que você está ouvindo, o que você está deixando? Exatamente, exato. Nesse versículo seguinte, ele fala sobre o opróbrio. Eu vos entregarei e farei o opróbrio entre as nações. Ou seja, a vergonha e a falta de credibilidade que o povo estava tendo, ele retirou. Então, agora, você tira a sua vergonha, ele está dizendo, eu vou tirar essa vergonha que você está tendo, essas derrotas que você está tendo, e eu estou te restituindo com vitória. Eu estou restituindo com bênção sobre a sua vida. Exato. Esse é o Deus de restituição. Amém. É isso mesmo. E a gente vê assim, né, só aplicando para a igreja hoje, né, a gente olha essa situação de crise que eles estavam vivendo, olha toda essa situação e a gente pensa aqui, e a igreja de hoje, como é que está, não é? Hoje há muita coisa dentro da igreja, há muitos pecados dentro da igreja, há muita gente não vivendo verdadeiramente, e aí aplica aquele versículo que nós falamos sobre a questão de rasgar os corações e não somente as roupas. Então o pecado ele nos torna fracos e ele nos afasta da presença de Deus. Daí o começo da restauração passar por uma conscientização da situação. Então, tudo isso que ele fala, ele está chamando o povo à conscientização para que Deus possa operar a restauração. Exato. E isso que você falou, Deus age em nós, não no pecado, mas do pecado. Ele nos livra do pecado e não no pecado. E muitos acham que no pecado Deus vai agir. Não. Ele nos livra do pecado. Se você estiver com Ele, ele vai estar livrando do pecado, não no pecado. É verdade, é isso aí mesmo.
E aí no 20 farei dos exércitos do norte para longe de vós. No 20, e ele fala aqui a respeito que ele vai estar afastando esses exércitos. E logo no seguinte, ele subirás o mau cheiro, e subirás o seu fedor, porque grandes coisas fez o Senhor. É como se todo esse gafanhoto, todo esse exército do mal fosse jogado no mar, e todo esse jogado no mar fosse dali produzido um fedor, algo horrível, mas que ele falou, grandes coisas fez o Senhor. Que ele ali estava dizendo assim, ó, as coisas que eu tenho para fazer na sua vida são muito maiores daquilo que você, período que você esteve perdido, período em que você esteve fora das bênçãos do Senhor. Grandes coisas tem o Senhor para a sua e para a minha vida. Sabe, um dos grandes problemas que as pessoas têm, que nós temos, é aceitar quando não estamos corretos ou quando estamos no pecado. A tendência sempre é querer justificar o porquê estamos naquela situação. Erramos e queremos justificar, queremos explicar, mas é porque disso, porque eu entendi isso, porque eu fiz isso, porque... Sabe, Deus só quer que você se conscientize da sua situação. Pare de se comparar com aquele que está pior que você. O nosso modelo de comparação é Cristo. Então, quando nós nos comparamos com Cristo, conseguimos entender a nossa situação e aí temos consciência. Se não tivermos consciência do pecado, não tem restauração. Imagine Davi justificando o seu pecado. Ele não justificou. Ele entendeu e ele olhou para a sua situação. O profeta apontando o dedo para a cara dele, ele entendeu a situação dele de insignificância e pediu perdão a Deus. Se nós viemos a justificar o pecado, nós não iremos a lugar nenhum. Primeiro temos que reconhecer a nossa posição, rasgar os nossos corações e aí sim Deus fará se nós seguirmos em frente. Uma das bases da restauração é a compaixão de Deus e a aliança de Deus que tem conosco. Então, quando ele olha para você, ele estabelece a compaixão, ele estabelece a aliança que tem com ele, a palavra dele que não possa ser deixada de faltar. A Érica fez um comentário aqui, eu não estou conseguindo pegar aqui. A questão do inimigo. Esse comentário sobre o inimigo tem relação com Mateus 12, 27. Depois a gente vai ver melhor aqui, tá, Érica? Podemos seguir? Tá. Se quiser seguir. Tem a Marcela. Por isso que nesses dias tão difíceis temos que estar firmados, buscando para que a voz do diabo ou o barulho que ele faz não abafe a voz de Deus. Sim. Tá. A citação que a Érica fez é quando os fariseus estavam acusando Jesus e dizendo que o que ele fazia, na verdade, não era de Deus, era do diabo. E aí a resposta de Jesus falando que se ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, certamente... se ele expulsava demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar... Acho que eu já passei o texto, né? Não, até o 30. Roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Amém? Amém. Tem um comentário lá? Sim. Rose. Deus sempre dá uma chance de arrependimento antes de infligir a disciplina. Como o Pai amoroso, o propósito de Deus não é castigar, mas corrigir. Exatamente isso. É bem isso aí. E esses gafanhotos, tudo isso, a Rose lembrou bem, que foi uma coisa permitida por Deus. Sim. Quando ele fala, em algum momento ele fala assim, eu retirarei o que eu enviei. Ou seja, era como se fosse a vara da disciplina. Ele utiliza isso como uma disciplina para que o povo venha a se chegar naquilo que ele quer. Então, em alguns momentos, realmente nós seremos disciplinados e algumas coisas podem parecer absurda ou dolorosa para nós, mas elas servem como vara de disciplina para que o povo chegue no seu determinado local. Exatamente. Sabe, quando nós somos pais, nós conseguimos entender isso. Ainda que hoje nós vivemos uma cultura diferente, onde os pais acabam não disciplinando os filhos, achando que isso é prova de amor, na verdade, quando nós falamos disciplinar, também é bom explicar, né? Não é pegar a vara e matar de tanto bater, não é isso.
não é bater, é disciplinar. O disciplinar hoje não é exercido, porque ele exige tempo e é uma coisa que as pessoas não têm. Porque disciplinar não é simplesmente bater. Disciplinar é sentar, explicar, corrigir e, se for o caso, dar uma varada. Com certeza. Então, quando nós que somos pais, nós entendemos que nós não fazemos isso nunca com raiva, nunca no momento de desespero. Nós fazemos isso por amor e com calma. Porque a intenção nunca é machucar, como a Rose disse. A intenção sempre é ensinar para poder corrigir e a pessoa ter uma vida melhor. E aí vai muito do que você falou também, quando nós olhamos lá em Romanos 1, acho que 16, quando ele fala a respeito da ira de Deus, e aí fica difícil de compreender um Deus irado. Sim. Esse Deus irado, a ira de Deus, ele está em virtude do amor, do princípio básico de Deus, da essência dele, que é o amor. Porque um Deus que não se ira com o pecado seria um Deus passivo. Exato. E aí esse Deus ele se ira porque ele tem um princípio do seu conteúdo, é o amor. Então, mesma coisa o pai. No momento que o pai ou a mãe, os pais se iram em determinado momento com um tipo de coisas que não condiz com o seu ensino, ele está demonstrando nessa ira o amor. E Deus demonstra nessa ira de colocar sobre o povo determinado tipo de coisa, demonstrando que o amor dele, ele quer trazer o povo para ele de novo. Uhum. É isso aí mesmo. Isso aí. 21. Não temos, ó terra, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor fez grandes coisas. De novo repete que Deus é um Deus de grandes coisas. Sim. Um Deus que, apesar de ter destruído a tua colheita, destruído aquilo que possa deixar, um Deus de restrição, um Deus que consegue fazer com que as grandes coisas posteriores ao dano causado eles serão muito maiores. Se nós lembrarmos da vida de Jó, Jó era um homem riquíssimo, Jó era um homem próspero, e depois de tudo passado, Deus destruiu muito mais daquilo que tem. Então, seja qualquer situação que você esteja, saiba que Deus tem muito mais para te restituir. Exato. E é interessante que ele realmente faz não só essa menção, mas ele o tempo todo está lembrando quem é esse Deus, para que eles não se revoltem contra Deus, mas que eles entendam. De novo, eu falo que todas as aulas que Deus tem direcionado para estarmos ministrando nesse período de escola bíblica online e com o enfoque nas crises que a Bíblia traz e na maneira de Deus agir, não teve uma aula até agora que aquele versículo de Jeremias, Lamentações 3:23 fala, trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é exatamente isso. Aqui a gente vê o profeta lembrando, estou lembrando quem é o seu Deus. Você está vendo isso? Mas lembra, ele é assim, ele é amoroso, ele quer o melhor, ele se preocupa com você e tudo mais. Entendeu? Exato. E no 22 ele não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto se reverderam, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira se dão sua força. Olha que interessante. Nesse versículo 22, ele diz que tudo isso está acontecendo no momento em que o povo ele se coloca numa posição. E se nós olharmos essa mesma citação no capítulo 1, no versículo 12, que tem ali, e ele vai dizer que a vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Se secaram no momento do estágio que o povo estava tomando uma atitude. Mudou a atitude, ele muda a situação. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto se reverteram, as árvores dão o seu fruto, a vide e as figueiras dão a sua força. Ou seja, no momento em que o povo toma uma decisão de se converter-se para Deus, os resultados são totalmente diferentes. Exatamente. E aí é que está, né? Tem que tomar a decisão, e a decisão correta. O Toninho lembrou a gente aqui que muitas vezes, quando nós somos disciplinados, corrigidos, quer seja por Deus diretamente, quer seja através de uma liderança espiritual, muitas vezes a nossa opção, a nossa resposta, a nossa escolha diante de uma repreensão, de uma correção, é fugir da igreja. Verdade. Mas são escolhas. A vida toda nossa é feita baseada em escolhas. Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas erradas. E é por isso que nós acabamos colhendo o fruto, né, o resultado da nossa escolha. Tá? Vamos voltar para Joel. E vamos voltar, a gente falou aqui a respeito do versículo 22. E no 23,
ele fala da bênção, né? Alegrai-vos ao filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida, a chuva que Ele vos faz descer, a temporã serôdia como a outrora, no 23. E ele fala a respeito dessa chuva que ela tem um significado muito importante para esse povo, que era um povo tradicionalmente agrícola. Percebe que ele fala a respeito do gafanhoto, que esse gafanhoto ele ia contra a sua colheita. E agora ele fala a respeito de duas chuvas, que são dois momentos diferentes, em que essa chuva era necessária para que o plantio fosse possível. Em outro momento, a outra chuva era necessária no momento da colheita para que as flores viessem a florescer. Isso. E eram duas chuvas muito importantes, porque sem essa chuva, a colheita não aconteceria. E há menções de que o povo ele estava anteriormente, eles estavam olhando para o Deus da chuva, ele estava dando louvor a outros deuses. Então, por isso que o profeta coloca essa chuva aqui, como que era Deus dando essa chuva. A chuva temporã, ela começava em outubro e novembro. Era pouco antes da semeadura. E a serôdia, ela era de março a abril, quando já estavam amadurecendo, né, as colheitas. Algo que a gente pode também ver aqui, né, ressaltar aqui, é essa questão de alegrai-vos. Né? Joel está aqui instruindo o povo a estar se alegrando no Senhor. A alegria, queridos, ela é uma das armas mais poderosas que nós temos contra o Satanás. Com certeza. Lá em Neemias 8:10, Deus ele já trazia ali, falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Então, o diabo, ele quer te ver para baixo, ele quer te ver derrotado, abatido, sabe, desanimado. Por quê? Porque nossas emoções, muitas vezes, estão muito, demais dependentes das circunstâncias que nos cercam. E as circunstâncias nos afetam de tal forma que muitas vezes consomem a nossa alegria. E a palavra de Deus já diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16 também fala para nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos sempre no Senhor. Então, estar o tempo todo sem alegria não provém de Deus. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Hoje ele é o obreiro. Estar o tempo todo, então, sem alegria não provém de Deus. Em vez disso, eu creio que precisamos procurar ser alegres, sabe? Eu creio assim que muitas vezes temos que ser alegres intencionalmente até. Verdade. Algo proposital, não, sabe, desenvolver essa alegria, não, sabe, buscar razões para estar alegre mesmo em meio a crises. Porque quando nós não fazemos esse exercício, sabe, esse movimento de buscar essa alegria intencional, nós vamos permitindo que o Satanás nos cubra, nos encha da tristeza dele. Então, da próxima vez que você se sentir triste ou você sentir que perdeu a alegria, eu quero te encorajar a se lembrar da alegria que é o fruto do Espírito Santo e que é liberada quando nós tomamos a decisão de não permitir que as circunstâncias venham a governar as nossas atitudes. E é fundamental, e quando aliás, só abrindo aqui, completando, o Vinícius deu uma ideia, e realmente eu já fiz um estudo uma vez há muito tempo, sobre emoções e temperamentos. Muito legal. Olha lá, vamos guardar essa ideia aí também. Mas isso é depois da crise, tá, Vinícius? Vamos, porque a questão de emoções e temperamento é fundamental, que a gente até já falou mais ou menos aqui, em relação ao que nós fazemos diante das crises, né? Isso provoca muito... Dá para fazer mesmo, ainda dá. O que as nossas emoções e o nosso temperamento... Jeitinho de ser. Faz com que nós venhamos reagir diante de determinadas crises, de determinadas situações que ela nos impõe. Exato. E aí você falou a questão de você estar alegre, é uma decisão sua, você pode não. Tem situações em que ela vem nos deixar para baixo, mas a minha decisão de como eu vou me comportar perante ela vai ser fundamental para si. De novo, escolha. Escolha. Eu decido. Porque muitas das vezes também a gente culpa os outros que vêm nos afligir, mas quando você culpa o outro, você está dando a gestão da sua vida na mão dos outros. Exato. E aí você deixa de ter a gestão da sua vida e passa a ser você tem que ter o teu controle. Exato. A Paloma disse... Temos que decidir ser alegres. Nós temos que decidir ser. É uma opção, uma
decisão, tá bom? Exato. Então, nós temos que decidir ser alegres. E aí, é aquilo que você disse, e que eu comentei aqui, que é uma atitude intencional, que eu provoco na minha vida. E, na verdade, eu quero te dizer o seguinte, que você, se você não desenvolver, se você não cultivar a alegria, e lembrando que a alegria, ela independe das circunstâncias, você não vai conseguir superar muitos dos seus problemas. Com certeza. E essa questão também de você tomar, estou tentando achar um texto aqui que fala que eu estava na minha mente. Tá, procura o texto, enquanto isso eu quero lembrar. Fernandinha, hoje você não está aqui para trazer água, mas olha que privilégio, o pastor trouxe água. Verdade. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso pastor. Olha lá, o Toninho trouxe, perdão, irmão, eu sou muito mal educada. O Toninho completou falando que Davi é um exemplo disso com relação à questão de escolher permanecer alegre. Verdade. E ele fala lá no Salmo 51, ele fala sobre que enquanto ele estava no pecado, a tristeza, o pecado, endureceu, entristeceu, enrijeceu, mas aí ele pede, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É exatamente isso, a alegria da salvação, ela envolve isso, o estar alegre independente das circunstâncias. Ou seja, tem que ter um start em mim. E em Filipenses 4 diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, regozijai é uma ação. Minha, que depende única exclusivamente minha. E aquele texto lá de Filipenses 5,16. Filipenses 5,16, eu acho que é isso. Regozijai-vos sempre. É isso aí, completando a sua. É isso aí. E aí, voltando aqui, falando a respeito da chuva, já. Sim. Uhum. Tá. Nós estamos aqui, agora vamos para o verso 24, né? Isso. Tá. Aí diz, a eles se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Ou seja, a restituição, a bênção é maior, muito maior do que o que você estava passando. Ele dá muito em abundância, ele dá em grande quantidade. Exato. Na verdade, nós temos que lembrar de Filipenses. Qual que é o versículo de Filipenses? Filipenses 4:4. 4:4. E 1 Tessalonicenses 5:16. Tá? Na verdade, irmão, assim, nosso Deus é um Deus de restauração, né? Ele é um Deus de restauração. Ele torna as coisas desgastadas e destruídas novas em folha. Na verdade, muitas palavras da Bíblia, elas começam com R, elas descrevem atos de Deus. Uhum. Então, elas são: ele renova, ele recompensa, ele redime, ele refina, Exato. Ele restitui, ressuscita, restaura, revigora e nos ensina o arrependimento. Exato. Esse é um Deus de restituição. Exato. É A Rose comentou que o profeta Joel advertiu Israel sobre o juízo iminente de Deus por sua complacência religiosa. Quando o povo prosperou, abandonou a Deus, ou minimizou... Quando o povo prosperou, abandonou a Deus ou minimizou a importância dele em sua vida. Exatamente. Quando o povo... É aquilo que nós estamos falando, né? Quando o povo deixa Deus de lado e começa a andar sozinho... Gostei da palavra complacência. Complacência foi chique demais, Rose. Rose, tremendo, foi profundo, tremendo. Então, e esse é o Deus de restituição, que ele diz que as eles se encherão, os lagares transbordarão de vinho, novo azeite. E ele diz, vos restituís os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Ele diz, o meu grande exército que enviei contra vós. A disciplina de Deus. Exato. Deus usa, ele permite as coisas, né? E às vezes a pessoa fala assim, Deus me mandou isso aqui. Olha, queridos, eu quero dizer que Deus permite coisas. Ele permite. E em algumas situações ele realmente promove, porque toda ela é para nos trazer de volta.
para nos fazermos voltar para Ele. Tá? Deus, ele é aquele que nos restaura, que nos restitui. Ele quer nos colocar no lugar alto. E eu tenho um comentário aqui nessa Bíblia de estudo, ela fala assim, ó, Deus nos leva de volta ao lugar mais alto, quando nós nos arrependemos, né? Que é o nosso lugar. E de onde caímos. Por quê? Por causa do pecado. Foi o que aconteceu com o povo. O povo estava ali operando, estava ali andando por si mesmo, acreditando em si mesmo, né? Deixando para si mesmo, deixando Deus de lado. Então veja, Deus é o Deus de misericórdia, que continua a trabalhar conosco desde que tenhamos o desejo de mudança em nossas vidas. Ele nunca desiste de nós. Ele não é um feitor cruel, irado e impaciente. Na verdade, Deus é exatamente o oposto. Misericordioso, cheio de graça, bondoso, paciente, tardio em irar-se, compassivo, bom, fiel e muitas outras coisas maravilhosas. Verdade. E esse Deus é um Deus que ele restitui os anos consumidos pelo gafanhoto, os anos de perda, ele restitui porque ele é um Deus que está presente. Comerei abundantemente até ficar satisfeitos e louvarei no Senhor nosso Deus, que procede para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado. Nesse versículo eu quero destacar a questão dele restituir o louvor na casa, que antes esse louvor tinha subido. Então a restituição não só é uma restituição de bens material, não. O privilégio da restituição do bem espiritual é maior do que o privilégio da restituição do bem material. Ele restitui o louvor na casa, que o templo estava sem louvor. Então era necessário para que, nesse momento aqui, ele venha estar restituindo o louvor. Então, louvarei em nome do Senhor Jesus, que procede para convosco maravilhosamente. Amém. Tem uma dúvida ali? Não? Tem. Vamos lá. Em Joel 1:2, está retornando lá, mas tudo bem, vamos tentar assim esclarecer. O livro de Joel, lembrando que o livro de Joel, ele foi escrito para o povo de Israel. Não há assim como especificar se o profeta fala do reino do norte, como você disse, Isso. que é Israel, ou do reino do sul, que é Judá, ou então para ambos. Não há. Porém, há uma colocação aqui no capítulo 1, verso 2, que ele diz assim: ouvi isso, você leu isso aqui no começo, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Então, quando ele fala velhos, nós já falamos, né, que seriam pessoas de idade, pessoas que são reconhecidamente, que têm autoridade, não é? Foi isso aí. Mas a dúvida aqui é: para Israel ou para toda a terra? Entendi. Como a gente falou, há menções para Israel, povo de Israel, tanto para Judá como para o Reino do Sul. Isso, em alguns momentos eles fazem essa menção, o que evidencia mais que estava em Jerusalém, porque ele dá mais exemplos da questão de estar em Jerusalém, da restauração do templo, dele estar falando ali com o templo. E tudo indica que ele esteja em Jerusalém, mas não há, os estudiosos dizem que não há uma evidência clara de que reino ele está, se era o reino do sul ou se era o reino do norte. Exato. No entanto, como nós falamos, o livro de Joel, ele é para aquele momento, mas ele também tem uma linguagem futurista, ele é para o futuro. Tanto é como você disse, ele é citado lá em Apocalipse, ele tem uma conotação para os nossos dias também. É por isso que ele traz... Já está na hora? É por isso que ele traz... Esse é de ontem. É por isso que ele traz essa questão essa questão de nós podermos aplicar nos dias de hoje, inclusive, para nós, não é? Verdade, ou seja, é como se a aplicação dele seria vasta, tanto passado, presente e futuro. Exato. Okay? É bem real. Nosso tempo? Isso. Pode ir? Ok, vamos lá. E a gente falou aqui a respeito da restrição do louvor, né? E ele diz aqui: meu povo não será mais envergonhado. Amém. Ele disse que esse povo que ele se estabeleceu ali, esse povo que agora está
num processo de restituição, ele não será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de vós, no meio de Israel. É importante nós sabereis que estou no meio de vós, de entendermos que há uma diferença da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Sim. Porque o que ele está dizendo aqui? Que eu estou me manifestando para vocês. Porque a gente fala assim, ó, Deus está aqui sim, mas bom seria que além de Deus estar aqui, Deus se manifestasse aqui. Então o que ele está dizendo aqui? Eu estou me manifestando perante o povo. Saberei que eu estou no meio de vós. Ele está dizendo assim, eu vou dar evidência que eu estou no meio de vós, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, meu povo não será envergonhado. Ele repete esse texto, não será envergonhado. É isso, as promessas de Deus para aquele que se volta para ele são infinitas. Verdade. Né? Você não tem como errar. Sabe aquele investimento que você fica em dúvida? Será que eu devo? Você fica pesando os prós e os contras? Qual o custo-benefício? Qual o risco? Pois é. Quando nós confiamos, quando nós nos voltamos a Deus, você não corre risco. Você tem 100% certeza, plena convicção de que Ele é capaz de restaurar e de cuidar de você. A Rose trouxe uma reflexão. Deus faz o que é necessário para conseguir nossa atenção. E aí a pergunta, será que Ele tem a sua? Muitas pessoas estão sendo afligidas por realmente cuidado e a expressão de amor de Deus. Porque é a única forma de Deus chamar a atenção delas. Você percebeu isso? Que é a única forma de Deus chamar a atenção? Você percebeu que quando você está em lutas, quando você está com dificuldades, os crentes, as pessoas se voltam, se tornam mais crentes. Olha, nós nunca tivemos tantas pessoas buscando a Deus, tantas pessoas sem menor pudor, sem vergonha de se declarar confiantes a Deus. Eu tenho ouvido, pudor, não sei se está bem aplicado, mas enfim, quantas pessoas que assim falam sem vergonha da sua fé nos dias de hoje. Por quê? Porque estão tão assim, com tanto medo, tão receosos do que possa vir a acontecer, sabe? Tão temerosos que estão expressando a fé. Agora, até que ponto que estão expressando a fé, se é algo sincero, ou é como se você fizesse... sabe algumas ações que nós fazemos, como que para dar sorte, como que, sabe, rituais. É como se fosse uma liturgia. Exato. Então eu quero desafiar você a essa reflexão que a Rose trouxe, mas complementar ainda. Quero complementar. Será que realmente o seu coração está voltado com sinceridade para o Senhor? Ou a hora que acabar essa crise, a hora que acabar essa pandemia, você vai voltar a ser tudo que você era e que te mantinha longe de Deus, né? Porque eu vejo que o grande propósito de Deus em permitir a situação que nós vivemos hoje é justamente isso. Não é gafanhoto hoje. Hoje não é seca. Hoje não é esse tipo de assolação. Hoje é um vírus. É um vírus. É um vírus que está movimentando todo o povo, que está chacoalhando, sabe, o povo, a terra toda. Não há um sequer que possa ser que religião seguir, que seita que a pessoa siga, mas não há um que não esteja sendo tocado de alguma maneira. Alguns mais, alguns menos, alguns com muito mais cuidado, até exagerados, outros com falta total de cuidado, que também é o extremo oposto, totalmente errado. Mas veja, hoje Deus está permitindo situações para que nós possamos nos converter verdadeiramente a Ele. Exato. Essa convocação que Ele faz ali, essa promessa de restauração, queridos, em nome de Jesus, é para quem é verdadeiro, viu? É para quem é verdadeiro. Não pensa você, sabe quantas pessoas que vêm para Jesus, quantas pessoas que vêm buscando um milagre, alcança e vira as costas. Depois não sabe por que o câncer voltou, não sabe por que até às vezes, até a cura às vezes permanece, mas não percebe que outra área da vida desandou totalmente, não é? A Simone também está colaborando. Na nossa fraqueza, reconhecemos a grandeza e a força de Deus.
Exatamente isso. Então, e que isso permaneça, Eu vejo assim como se Deus tirasse todos os recursos. Não é a ciência que está conseguindo dar conta, não é o dinheiro, porque nós somos iguais nessa hora, sabe? Por mais que ainda tenha uma desigualdade social, quando a gente, de repente, a gente sabe disso, mas não é isso que nós vamos trazer agora, não é o momento. Mas o vírus, o tratamento pode ter a desigualdade, mas o vírus não escolhe. Então, hoje, Deus está chacoalhando para que todos nós venhamos a buscar. E daqui para frente as provações serão piores, a Érica Teodora trouxe. Cada vez uma coisa diferente e mais pesada. Eu também creio assim. Então, por que isso? Porque Deus quer o povo, porque Deus está buscando um povo verdadeiro, que vá de todo o coração, como está lá no verso 12. Né? Eu vejo assim que hoje, principalmente no Brasil, que tem tantas promessas para ser celeiro espiritual, para receber e enviar, acolher pessoas e enviar missionários, eu vejo que nós estamos vendo uma religiosidade muito rasa. Muito rasa, muito rasa. Honramos a Deus, mas de lábios. E nas nossas obras nós o negamos, essa que é a verdade. E há aqueles que só andam como esse povo está agora. Só com aguilhão, né? Verdade. Só andam na presença de Deus com aguilhão. Não se voltam para Deus porque amam Ele, não porque estão tristes pelo pecado, mas porque não querem sofrer. Então a motivação é outra para a busca. Vamos lá, irmão. Fechando aqui para nós encerrarmos, ele no versículo 28, e aí que ele fala, depois ele volta a ter aqui uma questão, ele volta como assim como no então no versículo 18, ele coloca depois. E aí lembrando que sempre, depois de um concerto com Deus, há uma promessa de derramar o Espírito dele. Amém. Exatamente. Depois de uma reestruturação, depois de você estar ali com Deus, colocando as coisas no prumo no lugar, aí Deus vem com o derramamento do Espírito. Exatamente. Então, para que isso aconteça, é necessário que você faça um concerto com Deus. É necessário que a sua vida esteja no altar e para que ele venha derramar o Espírito. Quando ele fala aqui que eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, e se esse Espírito, só para a gente abrir um outro assunto aqui, era como se ele estivesse falando um absurdo, porque o Espírito Santo até esse momento era só para 3 categorias de pessoas, o rei, o profeta e o sacerdote. Ninguém mais tinha que ter. Então, quando esse profeta aqui se levanta e eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, ele estava profetizando Atos 2, ele estava falando algo absurdo para o momento, que era uma coisa absurda. Provavelmente ele falou, então, pô, será que Deus isso mesmo? Era uma promessa tremenda, ou seja, era totalmente fora daquilo que era a realidade dele. Mas isso que Deus quer colocar aqui, depois de restituir, depois de você colocar o altar consertado, depois de você colocar o altar pronto, ele vai derramar o Espírito sobre você. Amém. O Toninho trouxe ali. Noite é passada e dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos e da luz, nos revistamos da luz de Cristo. Com certeza. Amém? Então, só para completar, irmão, fazendo um apanhado geral, um resumão, a gente vê aí, então, o livro de Joel, são só 3 capítulos, é uma linguagem difícil, é difícil a linguagem. Fácil de ler no sentido de quantidade, mas é uma linguagem difícil. Porém, existe a linguagem de hoje para a gente dar uma compreensão um pouco maior, mas ainda assim eu li e ainda assim eu achei meio confuso. Por quê? Por conta dessas figuras de linguagem, essas alusões ao futuro, essa aplicação de uma praga para algo, né, talvez, que não necessariamente a praga. Mas enfim, então nós vemos aí que Joel ele faz uma abordagem bem diferente das utilizadas pelos profetas, para apresentar a mensagem que ele recebeu, fala da praga de gafanhoto, o que ela causa, troca ideias a respeito, né? Deixa eu ver, fala sobre o dia do Senhor, né, que tem a ver com a narrativa da praga dos gafanhotos, né? Ele fala sobre isso. E aí ele vem e convoca o povo, né? Ele fala então da praga do Senhor, do juízo de Deus, né?
a praga dos gafanhotos e o juízo de Deus, e ele convoca o povo ao arrependimento e à restauração, entendendo que realmente o nosso Deus preservará e abençoará aqueles que se comprometem com ele, né? E aí a grande questão que fica para mim e para você, né? Estamos nos comprometendo verdadeiramente com o Senhor? Nosso comprometimento com o Senhor é real? O Márcio também colabora aqui com a gente, dizendo, independente do tempo, Jesus nos disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Exatamente. Mas há necessidade desse movimento de ir até ele, de se render a ele de uma maneira sincera, de uma maneira pura, de uma entrega verdadeira, de uma entrega real. Eu acho que esse versículo, rasgar em vosso coração e não adverte, ele resume bastante essa questão de você, a entrega sua. Exato. O seu coração tem que ser sondado, tem que ser totalmente ali. Não dá para só fazer uma encenação. Exato. Não dá para só fingir. Olha, queridos, Deus, ele olha a intenção do coração. Não adianta nós mostrarmos uma coisa, não adianta, ele não se impressiona com bons gestos, com as nossas palavras bonitas, com as nossas emoções sem quebrantamento. Deus, diante de Deus as máscaras caem. O que é você quando você está sozinho? Ele vê o coração. Então, vamos lá, o livro de Joel, a Érica está trazendo, é muito rápido de ler, porém difícil de interpretar, mas nunca sem a revelação do Espírito Santo. Exato. A irmã Cida Cobori também, sobre o que estamos vivendo agora, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Uau! Né? Oxi. É triste ver quando as pessoas passam pela vida sem serem quebrantadas. É triste ver que necessitamos, o povo, o ser humano necessita de uma situação tão difícil como essa que vivemos para acordar, para enxergar Deus. Nessa manhã eu vi no Facebook uma pessoa que eu jamais imaginaria, ela não é daqui da cidade, é uma pessoa muito inteligente, eu tive aula com essa pessoa e eu sempre a vi muito assim, ela tinha a fé dela em particular, mas dentro da ciência ela nunca colocava, pelo contrário, deixava bem claro que não podia envolver, mas eu a vi convocando as pessoas para uma corrente de oração em prol dessa situação. Então, Deus opera em meio a essas situações. Que mudanças que ocorram hoje sejam realmente permanentes, que sejam reflexos de mudanças reais, não somente de aparência ou por conta de medo, de coisas assim, né? Que mais, irmão? Acho que acabamos, hein? Acharam não. Nosso tempo acabou, não? Você quer ler lá? Não, pode ler. Não, lê você. Daqui, porque daqui eu... Você não consegue ler? Não, é que daqui o computador está na minha frente. Não, é que eu sou tímida. É elogio. É elogio? É elogio. Então vou colocar o cachorro para ler. Se elogio, eu peço o cachorro para ler. Amém, queridos. Muito obrigada, Rose. Mas lê, por favor. Não, a Rose está dando os parabéns pela Parabéns. aula topíssima. Topíssima. Glória a Deus. Obrigado, Rose. Obrigado a todos Graças ao nome do vocês. Senhor. Queridos, que realmente há muito ainda para ser falado, há muito que poderíamos falar, né? Mas nós vamos precisar encerrar. Eu espero que você tenha sido despertado para buscar mais. Porque o objetivo maior, quando um pastor prega, ou quando a gente vem numa aula, não é que a pessoa simplesmente aceite tudo que está sendo dito, mas que ela seja tocada e despertada para ir conferir lá em casa. Sejamos umberianos. Para buscar, exatamente, para buscar mais. Porque Deus tem muito mais para revelar. São 3 capítulos apenas, mas muitas revelações. Ali fala de um tal de Vale de Josafá. E eu te desafio, o que é o Vale de Josafá? Procura. Exato. Tem Não bastante vou conteúdo. falar. Tem bastante conteúdo. Se você quiser depois saber, pergunta que a gente responde. Exato. Tá bom? Vamos lá, vamos encerrando então. Algum comentário mais para ser falado? O pastor quer falar alguma coisa? Só me convida para o culto da noite. Ah, sim, claro. Eu quero então, antes de nós orarmos para encerrar, eu quero convidar, reforçar o convite que o pastor fez no início.
logo mais, a partir das 18h30. A partir das 18h30 nós vamos estar iniciando, dando início ao nosso culto drive-in, o nosso culto diferente. Drive-in por quê? Porque as pessoas vão de carro, vão ficar dentro do carro. Porque antigamente o cinema tinha esse cinema drive-in. Eu não sou dessa época, né, meu irmão? Foi antes da gente. Total. Eu via muito no filme. Isso. Eu entendo que era filme. Era. A pessoa ficava dentro do carro assistindo o filme, legal. Porém, hoje nós vamos ter o nosso culto. Você vai ficar dentro do seu carro, por isso não vá só você com o carro, né? Não vai ocupar espaço. Bota a gente ali dentro, por favor. Porque senão, só que gente que esteja próximo de você. Lembra dos cuidados que são, que nós já repassamos, que o Ministério trouxe. Coloque a máscara, vá de luva, mas se você ficar dentro do teu carro quietinho, né, tudo bem, é para ficar. Então nós vamos, a partir das 18h30, estar ali, álcool em gel, tá bom. Nós vamos estar ali no terreno lá, que é da nossa igreja, que faz próximo ao recinto da Feira de Exposições, que é sempre onde a gente faz os estacionamentos quando tem os eventos lá na feira. Ali, a entrada é pela Avenida Paulista. Logo na entrada, você vai ser orientado, vai ter o pessoal da Vigilância Sanitária, não é Vigilância Sanitária, como que é? Defesa Civil. Defesa Civil, obrigado. O pessoal da Defesa Civil, os obreiros, eles vão estar ali na entrada, tanto para arrecadar, se você quiser aproveitar e levar o seu dízimo, sua oferta, mas também arrecadar os alimentos para aqueles que puderem estar levando. Então, você que pode, você que tem, reparta, porque Deus vai ser fiel com você também. Então, nós vamos estar arrecadando ali, e ali mesmo, na entrada, a pessoa provavelmente já vai receber o kit, para que a gente não tenha muito contato, né, o kit da ceia, e conforme os carros vão sendo orientados para ficar estacionados, o púlpito vai ser colocado na parte de baixo, onde também no caminhão, em cima do caminhão, então vai ter um som, você vai poder ouvir, não vai precisar sair do seu carro. Encheu, cheguei tarde, não tem problema, os carros vão ficando em volta, estacionados em volta. Eu moro do lado, preciso ir com o carro? Não, mas eu quero te dizer, não vai ter cadeira. E também nós vamos ter que manter o distanciamento, porque na fila do banco você pode ficar, então lá também você vai poder ficar, mas não lá no meio, nas calçadas e longe. Lembrando que não vai ter cadeira, então você até pode, né? Pode assistir da esquina, não tem problema. Lembrando que vai ser transmitido também. Então, como que eu vou ouvir? Se você tiver um celular bom, você vai estar ali com o celular e você vai poder estar ouvindo dentro do carro, tá bom? E nós vamos ter ali o lançamento da pedra fundamental para a construção do novo templo. Glória a Deus! Olha, nós temos esse terreno há tantos anos e agora, em tempo de crise, há 25 anos só. 25 anos. E agora, em tempos de crise, Deus levanta a igreja para crescer, para sonhar. Isso é tremendo, você não pode ficar fora. Tá? Então, hoje, a partir das 18h30, te esperamos ali no terreno, na Avenida Paulista, próximo à Feira das Nações. Amém. Falei tudo? Tudo. Então, ora. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor. Te agradecemos a sua oportunidade de estar na tua presença, falando de ti. Senhor, que as pessoas possam estar sendo abençoadas, que cada família seja abençoada, alcançada, Senhor, pela tua palavra. E, Senhor, queremos, Senhor, colocar esse domingo, Senhor, na tua presença, o culto da noite, que tudo venha estar, Senhor, no controle de todas as coisas, dando direção, e que nós possamos, Senhor, ser bênção na vida de outras pessoas. Senhor, te agradecemos pelas pessoas que têm se levantado para ser bênção na vida de outras pessoas, se colocado na brecha, Senhor, permitido, Senhor, que tu venha estar usando, Senhor, para que ela venha estar abençoando as pessoas que estão necessitadas. Nós levantamos, Senhor, esse clamor que as famílias sejam abençoadas. E te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo domingo. Eu acho que ainda vamos estar online. Acho que ainda vamos. Mas convido você a estar participando. Nós temos várias lives aí durante a semana, em vários horários. Se informe. E até mais à noite. Deus abençoe. Amém.